paz. É sempre um prazer quando nos chamam para aprender. Nós vamos ver hoje algo sobre valorização da vida. Aqui nós temos uma representação de um espírito viajando pela eternidade. O espírito é luz. Então nós vamos observar que o primeiro item, valorização, nos traz a lembrança, a Federação Espírita Brasileira, há mais de 2 décadas, sistematicamente faz campanha sobre valorização da vida, nos vários segmentos sobre esse tema. E nós vamos ver hoje o suicídio. O suicídio é uma palavra que deriva de 2 palavras latinas, suicidere, matar-se a si mesmo. Nós vamos encontrar essa palavra escrita pela primeira vez em 1643 pelo médico inglês Dr. Thomas, quando ele faz a sua obra, A Medicina, a Religião da Medicina. Então ele escreve, mas não suicídio, ele escreve o homem assassino de si mesmo. Em 1740 e pouco, o botânico francês de Fontaine, então ele vai falar pela primeira vez sobre o suicídio. Nós encontramos esse tema em 4 ou 5 passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos no Livro dos Espíritos, nós encontramos nas obras da codificação sobre o que Kardec designou do temor da morte e do desgosto da vida. Então ele traz o desgosto da vida, leva a isso. Nós vamos observar depois por que essa palestra está sendo encontrada mais do que em outros meses. Setembro amarelo é para lembrar do suicida ou do suicídio. Nós vamos nos lembrar que em 1956, 4 pessoas oriundas da Federação Espírita do Estado de São Paulo, elas resolveram montar um centro de atendimento e denominaram Centro de Valorização da Vida. Eles então tinham uma sala pequena, uma pequena mesa e um telefone para atender as pessoas. Em 2016 nós temos a informação de que são mais de 2.000 voluntários no Brasil todo. Inclusive eles pedem, quem quer ser voluntário, entre na internet, ligue, fale, que eles ensinam. E por que continua esse trabalho? Porque muitas e muitas vezes em festas especiais, principalmente final de ano, as pessoas retornam a ligação a eles agradecendo que foi graças àquela conversa que ainda estão trabalhando na Terra. Nós temos hoje mais de 1 milhão de atendimentos por ano no Brasil. Então nós precisamos compreender exatamente que depois do CVV, juntou-se também o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. E nós vamos observar que a Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio designou 10 de setembro como o Dia Mundial da Prevenção. E nós vamos encontrar também estudos nos trazendo que em setembro ocorre o maior índice de suicídios no hemisfério sul. E por isso então nós estamos recordando situações que já conhecemos. Nós vamos então observar a tela, que é impactante. Memórias de um Suicida é a capa. O espírito que nós vimos ali viajando pela eternidade, descrendo de tudo, ele acredita que, dando um fim à própria vida, ele foge dos problemas.
e aí nós encontramos a porta do mundo espiritual, e ele, como sai, por vias indiretas, ele cai no abismo. Então nós vamos observar exatamente alguns fatos 2015 e 2016 no mundo. O índice aceito pela Organização Mundial de Saúde é de 6 casos por grupos de 100 mil habitantes. E aí nós vamos observar que se encontram 32 casos por grupo de 100 mil pessoas diariamente. Nós vamos observar mais alguma informação. A cada 3 segundos, uma tentativa. A cada 40 segundos, um suicídio consumado. As pessoas em luto pelo suicídio, 48 milhões de pessoas. Terceira causa de mortalidade nas idades dos 15 aos 34, em ambos os sexos. Então nós vamos observar que nós precisamos falar para conscientizar. Às vezes encontramos quem diz, não se fala nisso porque vai despertar a atenção das pessoas. E aí vão fazer. Nós precisamos comentar e conversar porque nós somos inteligentes. Tanto é que o lema dessa campanha Setembro Amarelo é falar é a melhor opção. Então nós vamos observando exatamente no Brasil. Diminui um pouco. A média é 28 casos por dia. Nós vamos ver então que nós estamos classificados, se assim podemos dizer, em 8º lugar no mundo. E aí nós vamos então sair do todo para a parte, o nosso Rio Grande. Uma variação entre 19 e 37 casos por grupos de 100 mil pessoas. Observemos que a OMS aceita 6 casos. Nas várias cidades pesquisadas, e foram mais de 30 cidades. E a observação maior que choca é que muitas dessas cidades não têm 100 mil habitantes. Nós precisamos compreender então, cada suicídio consumado no planeta acontece em 20 tentativas. E aí nós já vamos observando o cálculo que se faz dos milhares e milhares de sequelas que ficam dos sofrimentos, das dificuldades que não precisaria estar acontecendo. Então todos os ramos da ciência humana se dedicam a pesquisar porque isso cresce de maneira assustadora. E nós vamos observar que atinge todo o espectro humano, com conhecimento intelectual, sem conhecimento intelectual. Não importa a raça, não importa nada. Nós vamos encontrar, exemplo nosso aqui do Rio Grande do Sul, cidades onde se planta fumo, índice de suicídio muito alto, decorrente do agrotóxico que se coloca nas folhas do fumo. Cidades que estão na serra, que tem um clima muito europeu, muito cinzento, muito frio e tal, índice de suicídio alto pelo clima, levando à depressão que nós vamos ver. Então observamos que existe uma colonização que nos leva a uma cobrança maior, principalmente a colonização europeia do nosso estado. E com essa cobrança maior de resultados mais efetivos, quando não há condições favoráveis de apresentar o resultado, a pessoa tende pelo mais fácil. Imaginemos 30 e tantos casos. Nós estivemos em uma cidade em que nós estávamos fazendo essa demonstração, digamos, e aconteceu um caso. E eles dizem aqui, quando menos se espera, a notícia aparece.
A perspectiva mundial, 2020. Pela perspectiva, haverá um aumento de mais de 60% de casos consumados hoje. Se nós andarmos mais um pouco, em 2030 nós vamos esperar um crescimento de 100%. E aí nós ficamos preocupados, porque os amigos espirituais nos dizem que nós estamos em plena transição planetária. Emmanuel, o amigo espiritual por Chico Xavier, nos disse que em 2057 a Terra estará bem adiantada na regeneração. Nós encontramos Joana de Ângeles Pordivaldo nos dizendo em 1991 que a partir daquele ano, 91, estariam reencarnando milhões de espíritos de escola para iniciar a transição efetiva. Em 99, Dr. Bezerra de Menezes Pordivaldo Franco nos traz a informação de que mais de 200 mil espíritos de escola reencarnariam em 2025 e que depois 50 espíritos bíblicos viriam, mas com esse índice de 100%, aí eles também nos dão uma esperança imensa, nos mostrando, em 2060, aqueles que reencarnaram em 91 estarão com 60, 70 anos, então já terão trazido uma moralidade bem grande. Aqueles que vierem em 99, lembram? Eles estarão com 30, 40. E nós? Nós que estamos nessas viciações, nesses índices estarrecedores, nós já teremos partido. Não é para assustar, mas é a realidade. Então, com certeza, 2060 nós teremos uma humanidade mais evangélica. E esses que fazem tudo isso terão partido também. Observemos a misericórdia divina trabalhando pelo planeta e pela humanidade do planeta, nos dando condições de continuar o nosso trabalho em outros locais mais condizentes com a nossa rebeldia. Então nós vamos observar o nosso momento que Allan Kardec pergunta aos construtores da codificação no Livro dos Espíritos, mais precisamente a questão 944, se o ser humano, se nós temos o direito de dispor da própria vida física. E eles vão dizer, não, só a Deus assiste esse direito. Então nós não podemos atentar contra a nossa, nem contra a vida de nenhuma outra pessoa. E aí nós encontramos pensamentos dessa categoria, se podemos dizer. Olha só, deixarei de sofrer. A vida perdeu o encanto. Pensamentos que se transformaram em frases, por isso nós sabemos. E talvez até em algum momento da nossa rápida passagem pelo planeta nós pensamos em alguma dessas frases. Por que não? Impedir que a vergonha caia sobre a minha família. Chegar mais depressa a um lugar melhor. Vai chegar, mas se é melhor, a bibliografia espírita nos apresenta que não. Vamos ver então mais. Estou velho e doente. Tenho direito de morrer com dignidade. Aí por quê? Porque eu só dou trabalho e gastos. Morrendo acabou. Aqui também tem o componente familiar, já complicando a situação daquele que está na melhor idade. E ele, como quer deixar que os outros parem de sofrer e reclamar, ele quer acabar com tudo. Olha como a coisa é muito tênue. Ir para junto do meu amor, aqui é romântico. Acabo com tudo porque fui traído. Então nós vamos observar uma reflexão de mais de 5.000 anos. E eles vão nos dizer que nós vivemos algum tempo sem alimento, nós vivemos pouco tempo sem água, mas não vivemos sem esperança. Porque quando existe esperança, existe razão para viver. E apesar de nós conhecermos e sermos inteligentes, nós ainda pensamos muitas frases que não deveríamos pensar mais. E aqui, então, nós vamos ver a desesperança. Por quê?
a principal causa daquelas frases é exatamente a propagação das ideias materialistas, levando à revolta. Porque todas as frases que nós vimos aqui são frases de pessoas materialistas, com ideias de que não existe nada, acabou, termina o sofrimento, não tem ontem, não tem amanhã, que é um equívoco muito grande. Nós vamos observar então as outras causas: a ociosidade, aquele que está desempregado, pensando negativamente, não achando solução, aquele que está aposentado, não quer mais colaborar com nada, só quer ser servido, e aí vai se transformando num foco de pensamentos menores. Aquela falta de convicção, não consegue acreditar em nada, não tem uma crença, nada. Olha como nós estamos vendo. Aquele que tem tudo, aquele que se isola, quantas coisas nós temos para a desesperança. O uso de álcool, de drogas, o histórico de doença psiquiátrica levando à depressão, os casos na família de suicídio, as doenças que incapacitam, as lesões que desfiguram perenemente. Então nós vamos ver que nós passamos a ter ideias fixas, negativas, levando à auto-obsessão e à posterior obsessão, a partir do nosso pensamento menor. Então os amigos espirituais nos trazem a proposta de Jesus, a cura pelo amor. E aí eles nos dizem, se o candidato ao suicídio tivesse o mínimo de fé, ele saberia interpretar a vida como uma dádiva de Deus, porque confiaria, ele teria fé nele, em Deus, e não se sentiria jamais abandonado. Porque os amigos espirituais nos dizem os desafios, que nós temos desafios. Todos os nossos desafios têm início e têm fim. Se hoje não está bom, amanhã estará melhor, porque o que é bom passa, mas o que não é bom também passa. E nós muitas vezes nos desesperamos à toa. E aqui nós vamos ver então o que nós estávamos falando. Depressão. A associação médica, principalmente a médica espírita, ele vai nos dizer, não se refere à tristeza ou à falta de força de vontade. São alterações químicas que vão ocorrer no cérebro, esse órgão que é responsável pela regulação das nossas emoções. Então não é, como estamos observando, uma opção individual, é uma doença pelo baixo nível de serotonina. E quantas vezes nós achamos que aquele nosso familiar está embromando, ou não quer trabalhar, ou não quer... Ele está doente. Nós temos sim momentos de depressão, mas são rápidos. Quando a pessoa passa 2, 3 e vai em diante nessa tristeza, atirado, apático, como nós vamos observar, é cuidado e levar ao médico. Vamos ver então que a depressão tem um componente genético, que precisa do cuidado médico, do psiquiatra para o remédio, do psicólogo para a terapia. Nós precisamos. Por quê? Porque o médico ajuda a recuperação do corpo físico. Mas também nós temos um outro componente afetivo, que é aí o cuidado da família. Nós vamos encontrar também o componente espiritual, que aí precisa cuidados espirituais para as obsessões a partir da auto-obsessão. Mas se alguém nos disser que nós vamos sair do médico e chegar num lugar e ficar curado, vamos embora. Porque a doutrina espiritualista, a doutrina espírita, ela transforma o espírito para melhor. Quem cura o corpo físico é o médico da terra. Então nós precisamos ter bem presente que se a medicina não encontrar o espírito, não vence. Mas também o centro espírita sem a medicina também não consegue equacionar.
Então nós vamos compreender exatamente por que trazemos a depressão. A Organização Mundial de Saúde nos informa, depois de uma pesquisa em vários países ao redor do mundo, que 70% dos suicídios, são decorrência da depressão. Aquela mãezinha que ganha, dá à luz o seu rebento e depois tenta fazer contra ele ou joga fora. Ah, mas é um monstro, é isso? Não, ela está com depressão pós-parto. E diz a medicina que 80% das mulheres que tiveram seus bebês tiveram uma oportunidade de depressão pós-parto pela ausência do feto. Então nós precisamos compreender que esse tema depressão é muito grande no planeta, levando ao ato extremado maior ainda. E a depressão é um conjunto de sintomas que os profissionais nos dizem: falta de prazer, depressão apática, depressão ansiosa, levando a pensamentos negativos, diminuindo a concentração, descuidando da higiene pessoal, se isolando, irritado o tempo todo, sem sono, sem apetite. Aí começam as ideias de morte. E a parte mais dramática da depressão, os planos de suicídio. Jesus falava nos olhos de ver, que foi comentado. Nós precisamos ter olhos de ver para o nosso, principalmente amado, em casa. E ouvidos de ouvir, porque às vezes a queixa vem até nós. E nós fugimos porque é uma coisa tão boba, isso é banal. Para nós, para ele que está doente, não é. O que faz o psiquiatra? Dá o remédio. O psicólogo ouve. Quando nós emprestamos o ouvido sem deixar nos contaminarmos, nós estamos fazendo um trabalho de caridade. Porque ele vai desgravar aquilo ali e vai sair mais leve. Então nós vamos observar exatamente as atitudes que são prevenção e que são as mais importantes até desse trabalho todo. Colocar-se próximo da pessoa, fazê-la sentir-se amada, porque ela está se desamando. Vamos ver mais, valorizando as suas capacidades, melhorando a sua autoestima. Esse é o nosso trabalho. Porque nós viemos à Terra para amar e servir. O que Jesus dizia, o Filho do Homem veio para amar e servir. E nós viemos também para amar e servir. Então, quando estamos diante de um quadro desses, nós vamos ser fraternos. Por quê? Porque nós precisamos ajudar. Num diálogo franco, sincero, com paciência. Porque quando nós encontramos alguém que está nessa dificuldade com pensamentos negativos, nada vai adiantar. Então nós precisamos ter paciência, porque senão nós estaremos também discutindo. Como é que tu tão jovem fala isso, a vida toda pela frente? Aí começamos a discutir, não auxiliamos. Então nós precisamos ter no nosso diálogo a paciência e a sinceridade. Estimular a pessoa a falar sobre ela e as suas perspectivas, porque ela precisa desgravar aquilo que está incomodando. Ali está o nosso lema dessa campanha, e dar a ela objetivos de vida e objetivos na sua passagem. Vamos ver uma outra importantíssima, a oração. Mas ele não faz oração, façamos nós. Tem o Evangelho no lar. Se necessário, façamos todos os dias. Nós vamos ver então as leituras. Ele não pode ler porque não tem condições pela depressão. Vamos ler para ele em voz alta. Ajudamos a psicosfera espiritual do ambiente. Nós vamos ver a frequência da sociedade espírita, mas ele não tem condições de vir, então venhamos nós. Para que ele comece a ter a autoaceitação. E também nós devemos conscientizá-la a respeito do ato, porque eles vão dizer, eu qualquer coisa eu acabo com tudo.
como é que fica quando chegar ao mundo espiritual? Nós precisamos não apavorar, mas mostrar conscientemente como a doutrina espírita nos mostra com clareza, com precisão, para que nós nos conscientizemos daquilo que estamos pretendendo. Então o sofrimento geral daquele e da família, milhões em luto, sem compreender por quê. Agora nós vamos ver, sugerir dar à pessoa um pouco mais de tempo para ela resolver os seus problemas. Hoje eu acabo com tudo, então eu vou te fazer um pedido. Me dá 60 dias. Olha como começa a mudar. Vamos anotar aqui o dia, a hora, o mês. Me dá 60 dias, é um compromisso meu contigo. Se em 60 dias tu não conseguir arrumar nada, aí estás liberado. A perspectiva. Olha a inteligência. Isso é feito no Centro de Valorização da Vida. Então nós levamos uma possibilidade àquele que está. Porque existe uma ambiguidade. Todo aquele que pensa em acabar com a sua vida física, ele não quer fazer. Como ele está em redemoinho, com os pensamentos descontrolados, ele precisa de ajuda. E é nessa hora que nós precisamos ajudá-lo. O psiquiatra então vai colocar o remédio para tamponar aquilo que se abriu do inconsciente passado ou profundo e vai deixar dormitando até que ele tenha condições de equacionar. Tanto que nos neurônios existem os dendritos ali, a misericórdia divina é tamanha que nós temos sinais elétricos, quando chega naquelas extremidades, o sinal é químico, para que o remédio tenha efeito. O psicólogo então vai ajudá-lo a desgravar e ele vai sair como um balão vazio. Logicamente que depois vai voltar a encher, mas ele vai voltar a semana que vem novamente. Então nós precisamos compreender exatamente que os sinais nós temos condições de ver e ficar atento a eles, porque 90% dos que tentaram avisaram antes. Então nós vamos observar que essas são instruções do Centro de Valorização da Vida, atitudes de prevenção. Nós temos até um exemplo, Allan Kardec, quando estava sendo acossado por toda a população pela obra, ele recebe um volume, a sua esposa leva, ele abre e tem uma carta. Devolvo este livro porque ele salvou a minha vida. Use e não deixe de fazer isso tudo. E dentro ele diz: eu estava à beira do rio para pular, bati nesse embrulho e ali estava escrito: salvou também a minha vida. Era um outro que tinha pensado em pular no rio e leu o livro dos Espíritos, alguma coisa, e não fez. Então nós precisamos compreender que muitas vezes é o auxílio que nós temos que levar a palavra amiga, mostrando a ele que ele tem uma pessoa que é amiga e sincera para ajudá-lo. Então, o fato consumado, as consequências na vida espiritual e em outras existências, que também nós levamos e apresentamos com muita tranquilidade. A maior consequência é o desapontamento. No dizer que nós conhecemos, ele saltou da frigideira e caiu no fogo. Ele vai ter prolongados sofrimentos, vai assistir muitas vezes à decomposição do seu corpo físico. A bibliografia espírita nos apresenta casos. Ele vai depois ter deformações no perispírito, porque o impacto é tamanho que passa as barreiras físicas e vai atingir órgãos perispirituais. As tentativas frustradas de renascer, e nós não vamos agora entrar nessas questões. As novas encarnações em condições mais difíceis, que nós encontramos muitos irmãos por aí em condições terríveis, ali estão, fazendo a sua recuperação com distúrbios físicos ou anomalias. Então nós vamos observar que nós podemos ajudá-los através da prece,
para que ele tenha bons pensamentos, na vibração de amor da prece, vai colaborar com a diminuição dos seus sofrimentos e vai criar uma atmosfera de paz em torno deles, dando condições a que eles se lembrem de Deus e comecem a fazer prece. Camilo Cândido Botelho, no livro Memórias de um Suicida, ele traz uma descrição detalhada, porque ele diz: por dever eu trago para que vocês saibam o que eu passei e não passem, porque ele era famoso jornalista português. Quando ficou cego, suicidou-se. Então ele vai trazer que quando eles estavam naquelas regiões sombrias, como que abria-se um claro em noite escura, eram as preces chegando. E como que eles recebiam uma chuva tépida de energia para melhorá-los. É a prece, para que eles possam lembrar-se de Deus e fazer também a sua prece, para depois voltarem à nossa vida física. E nós vamos colocar aqui e gostaríamos de ver se alguém quer ler. Pare e pensa. A um passo do ato desesperado, pare e pensa. O suicídio não trará solução para o momento aflitivo que atravessas. A precipitação é trampolim que arroja os incautos no abismo do remorso. Recorre à prece, a fim de te elevares acima das nuvens que te impedem de enxergar a realidade. Procura alguém para aliviares o coração através da conversa amiga. Tenta a leitura edificante. Contas com o amparo de teus mentores espirituais. O conflito que vives agora é um convite da vida para despertares. Arima-te na fé e segue adiante. Hoje o desespero cerca teus pensamentos. Amanhã a paz retornará como resultado do teu trabalho no bem. Espírito Sheila, Novas Mensagens, Allan Kardec. Então, com essa reflexão, nós vamos também nos lembrando de Joana de Ângeles, quando ela nos informa: por mais difícil seja o momento que atravessas, agradece, porque nós temos o momento de plantar e o momento de colher, e muitas vezes a colheita está batendo na nossa porta. Pensemos nisso. Muito obrigado.